Então, pessoal, de volta aqui, a gente falou no último slide, no finalzinho da parte 1 dessa aula, sobre o auto de arrematação, e agora a gente vai falar sobre a carta de arrematação. Bem, você pagou o valor, já tem o auto de arrematação, você já pagou o valor, você vai ter que pagar a comissão do leiloeiro de 5%, e aí você vai pagar o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão, para o município. A gente vai ter uma aula própria aqui que a gente vai falar do ITBI. E agora é hora de você pedir a expedição da carta de arrematação. Você vai no processo. Alguns juízes ainda, infelizmente, obrigam então o advogado para fazer isso, mas em tese o rematante poderia peticionar. Entendo aqui que não teria nenhum problema, não é um ato postulatório, né, que você precisaria de um advogado. Você vai pedir para expedir a carta de arrematação. Bem, a carta de arrematação é o título formal de aquisição do bem. Ela que vai ser apta depois, com o registro, a transferir a propriedade. Lembra que eu falei em umas aulas anteriores que, acho que foi na primeira ou na segunda, não lembro agora, que no leilão a gente não tem escritura. Então, geralmente você leva uma escritura e registra no RGI. Aqui no leilão você vai registrar a carta de arrematação. É esse documento que vai dizer que o imóvel é seu, que você é seu quando você registrar, né? Porque a propriedade no Brasil é registral. Então, mas ela vai dizer que você de fato adquiriu esse imóvel, todas as condições nele. Eu até botei aqui o que deve conter na carta. Mas vamos lá. Ela vai ser registrada no RGI. O que ela precisa ter? Artigo 901 do CPC. Descrição do imóvel com remissão à matrícula e registro. Isso é claro. Você tem que dizer, olha, para você registrar lá tem que dizer o imóvel tal, matrícula 101 mil. Cópia do auto de arrematação. Lembra esse documento que eu falei que você vai ter antes? O auto, que vai dizer que você comprou, vai estar aqui nessa carta. Prova da quitação do ITBI. Tem discussão aí na jurisprudência se você precisaria ou não pagar o ITBI antes, mas a lei aqui diz que você tem que pagar o ITBI primeiro. Porque o fundamento do ITBI é a transferência, que ainda não transferiu a propriedade, mas ok. Indicação de eventual ônus do imóvel, né? Se tem ainda alguma coisa, ou o que vai ter para você ter que dar baixa, como a gente vai ter aula aqui de baixa dos gravames. E aí a lei de registros públicos exige que tenha a qualificação do arrematante, e eu vou ter aqui cópias do processo. Em geral, essas cartas de arrematação são feitas com uma página só, a carta, e várias páginas do processo que mostram o que aconteceu. Então, muito provavelmente vai ter aí a penhora, o pedido de penhora, o deferimento da penhora, o termo de penhora, a avaliação, vários documentos nessa carta que vão ser levados no cartório para ele entender tudo o que aconteceu ali naquele processo até a arrematação. Em São Paulo, eu sei, no Rio, da última vez, que não tem muito tempo, a gente teve que imprimir e levar no cartório, tá? Imprimir, pedir pro cartório autenticar que aquelas cópias eram de fato cópia do processo e levar no cartório. Em São Paulo, já muito tempo, esse exemplo aqui que eu trouxe é de 2021, o TJ dá um link pro próprio cartório abrir as peças do processo. Então vocês vão ver aqui eu trouxe aqui uma carta de arrematação. Ó, essa aqui é uma carta de arrematação também embaçada aí, mas eu falo aqui: processo, classe, etc. E aí o juiz faz saber que a pessoa tal comprou o imóvel e essa é a presente carta de arrematação constituídas pelas folhas. Ali eu não tô vendo a primeira, mas talvez 1 a 968 do processo, que tá aqui o link. Então ele, pelo que eu tô percebendo aqui, ele copiou o processo inteiro e falou: ó, toma aí, a carta de arrematação é essa folha com o processo inteiro que tá anexado a ela aqui. E aí você vai levar isso no RGI, onde o bem está registrado. Você vai saber por causa da matrícula, né? Você já viu a matrícula, com certeza. Então você vai saber onde é. Você joga aí no Google para ver o endereço se não tiver a matrícula, mas geralmente tem. E você vai lá no cartório. E hoje em dia dá para fazer online, tá? Você pode online fazer esse registro. O último que eu fiz, eu fui lá no cartório, achei mais fácil. Mas às vezes você pode fazer de casa, né? Não tem problema. Então, fez o auto de arrematação, tem lá o tempo para impugnar. Isso depois a gente vai estudar melhor o recurso que o executado pode entrar contra o leilão. Mas ele teve o tempo dele, passou o prazo, você vai pedir a carta de arrematação, vai pagar lá o tributo, vai já ter pago o preço, ter pago a comissão do leiloeiro, vai sair essa carta, você registrou. A partir desse momento o imóvel é seu, você é o proprietário do imóvel, tá? Mas ainda não acabou tudo que a gente tem que fazer. Lembra que eu falei que esse imóvel pode estar ocupado? E aí agora? Você vai ter que entrar nesse imóvel. Você tem que desocupar, o que não é nenhum mistério. A gente vai ver aqui. Então, passando. Emissão na posse, tá? Que é um pedido também que tem que ser feito no processo. Depois que você tiver sua carta de arrematação registrada, você pede a emissão na posse. Só vou fazer já um parênteses. Eu falei aqui a parte técnica.
Mas, na prática, todo mundo já pede a expedição da carta e do mandado de emissão, e tem juiz que já libera os dois ao mesmo tempo. É ótimo pro arrematante. Não precisa esperar registrar a carta. O juiz já, ó, toma aí as dois e se vira. Quando você tiver ali pelo exequente, é bom que isso aconteça também, porque libera seu dinheiro mais rápido. Então, muitas vezes ninguém reclama disso, tá? Mas vamos lá, emissão na posse. Posse versus propriedade. Bem, como eu falei, o registro da carta de arrematação te transfere a propriedade. Porém, são institutos totalmente diferentes a propriedade, que é uma situação jurídica, e a posse, que é uma situação de fato, né? Quem é que tem a posse daquele bem? Inclusive, um possuidor pode afastar a posse de um proprietário. Não tem aqui hierarquia entre a propriedade e a posse. Dou um exemplo. Imagina que você é o proprietário de um bem e você aluga. Você aluga por 30 meses. 10 meses depois, você fala, olha, você alugou pro Pedrinho. Pedrinho, sai do meu imóvel que eu quero ele, por favor. E o Pedrinho fala, não, vou ficar até o fim do contrato. E você vai lá e invade o imóvel do Pedrinho, porque é seu. O Pedrinho pode entrar com uma ação possessória, e essa ação possessória vai ver que a melhor posse naquele momento é a do Pedrinho, porque ele tem um contrato de locação que legitima essa posse dele. E você, como proprietário, não vai poder entrar. Então, por isso que eu digo que não é hierarquia. Nesse caso, você mesmo sendo proprietário, você não terá a posse e você vai perder a ação possessória, porque o locatário tem a melhor posse. Qual é o fundamento aqui da emissão da posse? É porque a propriedade, nesse caso aqui, vai te dar direito à posse. Então, você já registrou a carta, você tem direito à propriedade, só que agora você quer ter a posse, você quer entrar no imóvel. Lembra, uma situação de fato, você quer entrar e usufruir daquela posse. Então, você vai precisar de uma decisão judicial que vai mandar transferir a posse do imóvel para você, arrematante. Essa decisão diz assim, espeça-se o mandado de emissão na posse, tá? Geralmente com prazo. A maioria dos juízes dão um prazo para que o executado ou quem tiver no imóvel saia, tá? E aí o que você faz com esse mandado? Esse mandado vai ser distribuído a um oficial de justiça e esse mandado vai ter ordem de arrombamento, vai ter ordem de chamar a polícia, então esse cara vai sair por bem ou por mal. Saiu o mandado de emissão na posse, ele vai sair do imóvel, isso é uma certeza. Como a gente não sabe. A maioria, 99,999%, não vai querer sair que o oficial de justiça arrombe a porta com a polícia e tire ele. Então vai sair um pouco antes, tá? Geralmente o oficial de justiça ainda vai lá e avisa, ó, dia tal eu vou voltar aqui e fazer essa emissão na posse. Essa emissão na posse, você vai acompanhar ele, ou o seu advogado vai acompanhar ele, você é rematante, você vai acompanhar o oficial, e ele vai chegar lá, digamos que a pessoa já saiu. Ele vai ou arrombar a porta, ou melhor, chamar um chaveiro, né, pra não quebrar a porta, você vai chamar um chaveiro, vai abrir a porta e ele vai falar, ó, agora a posse é sua, tá bom? Então, decisão do juiz, espeça-se o mandado é expedido ali pelo cartório, o juiz assina, vai para um oficial de justiça, esse oficial de justiça, você tem que entrar em contato com ele vai marcar com você um dia e vai lá e vai te emitir na posse. Botei aqui, nomeação de depositário. O que pode acontecer? Infelizmente, uma pessoa pode resolver sair e deixar os bens dela lá dentro. Não tenho pra onde levar, não sei o que eu vou fazer, não quero que a polícia venha aqui, vou largar meus bens dentro do imóvel, né? Não vou esvaziar. Nesse caso, você tem 3 opções, tá? A primeira opção, o oficial de justiça, nem todo estado tem, aqui no Rio, por exemplo, tem, o oficial de justiça vai marcar já, junto com a diligência dele, o depósito público. O depósito público vai lá com um caminhão, vai lá com gente para tirar, e você vai agendar essa diligência com eles, que às vezes demora 2, 3 meses, isso é um problema do depósito público. Você vai agendar e eles vão lá e vão tirar esses bens e vão levar para o depósito público. E você vai entrar no bem. Segunda hipótese, depósito privado. Você contrata um depósito, tá? Geralmente eles não cobram pelos bens em si que eles vão guardar, mas cobram pelos caminhões. Então você vai pagar lá pelo caminhão. Você vai avisar no processo que você quer um depósito privado, o juiz vai autorizar, né, que o oficial de justiça nomeie essa empresa geralmente como depositária. Eles vão pegar no caminhão e vão levar, você tá livre. Terceira opção, que é a que eu não recomendo, tá? É só se você for muito grande, uma empresa e tenha depósito, etc., você pedir para ficar como depositário. E aí, nesse caso, você está com pressa, e tem pouco bem, por exemplo, você pede, juiz, me nomeie como depositário, eu fico com esses bens. Tá bom. Tem lá uma cama, uma TV e um computador. Você guarda, cama, TV e computador. Você vai notificar essa pessoa que saiu para pegar. Se ele não pegar, aí você pede remoção de bens depois. Aí você pode usar essas outras 2 opções. Só que aí você já tem o tempo que você quiser, porque você guarda onde você quiser esses bens, você é o depositário, você faz o que quiser. Você tem que guardar, né? Senão você tem que indenizar, mas você a princípio faz o que quiser. E aí você marca o depósito público ou depósito privado e se livra disso depois, tá bom? Então são essas opções. O ideal é que já esteja vazio.
E, gente, sempre que eu falo aqui de emissão na posse, eu esqueci de falar, mas é uma coisa óbvia. Primeiro você vai tentar um acordo com essa pessoa que está lá, né? Então você pegou sua carta de rematação, até marcar a emissão na posse, você liga pro devedor, né? Se for executado então, vai ter os dados do advogado dele no processo, se ele tiver advogado. Fala, cara, olha só, vamos sair de boa, que dia você pode me entregar? Eu vou agilizando aqui, sempre vai agilizando as coisas que você tem que agilizar pra ninguém te enganar. Mas eu vou agilizando aqui a expedição da emissão na posse, mas pô, vai, tira aí as coisas, vai lá, te ajuda aí, paga o seu caminhão, né? Às vezes vale a pena, tenta fazer um acordo. Não conseguindo, você vai conseguir a emissão na posse via judiciário. Bem, aqui é o fluxograma. Antes eu só queria falar, eu não queria ser tão específico aqui, no livro eu falo isso direitinho, mostra a jurisprudência, porque quando o executado ele mora no imóvel e ele está perdendo o imóvel, é super simples, é sempre a gente segue aqui a emissão na posse nos próprios autos do processo que você comprou, o juiz vai determinar e você vai conseguir esse imóvel. O problema começa quando não é ele que está lá, e aí vai depender da situação. Eu vou falar aqui que eu defendo e que tem jurisprudência para quando é o locatário, tá? O que eu defendo? A gente tem alguns tipos de locatário. Tem o locatário que ele vai ter no contrato dele uma cláusula de vigência, que significa que caso essa pessoa venda o imóvel, não fala de leilão, essa cláusula de vigência, caso essa pessoa venda o imóvel, ela tem esse comprador tem que manter a locação, pelo prazo lá que tiver a locação. E como é que é isso? Porque o comprador pode não saber. Então você vai pegar esse contrato, ele tem a cláusula de vigência, você vai levar na matrícula do imóvel, você vai averbar um contrato de locação. Então quando você for ler a matrícula, você que vai participar do leilão, você vai ver que tem uma locação lá e vai ver o prazo e o valor. O que eu entendo? Que se isso ocorrer, que é raro alguém ter, geralmente quando a empresa que aluga, né, é muito raro uma pessoa física ter uma cláusula de vigência e averbar, muito raro. Mas digamos que aconteça. Eu entendo que você está sabendo que você vai comprar um imóvel locado. Então você tem que respeitar essa locação. É claro que você pode aumentar o valor, você pode entrar com ação revisional, etc. Mas não convém aqui entrar muito nos termos da lei de locações, não é o objeto do curso. Depois podemos até fazer um, se vocês tiverem interesse. Trabalho muito com a lei de locações, né, como advogado de shopping. Então, mas eu entendo assim, você está comprando o imóvel locado e sabe que está locado, está averbado, está tudo certinho, respeita a locação, depois você pode entrar com despejo se você quiser, ou se você quiser ganhar dinheiro com a locação, deixa locado. O segundo caso para mim é aquele que não tem nada na matrícula, não tem nada no edital, ninguém sabe que esse imóvel está locado. Para mim, então, por ser uma aquisição originária, como a gente já falou, a do bem, essa locação estaria encerrada automaticamente. Então você poderia pedir essa emissão na posse contra esse locatário. Eu entendo assim. Tem jurisprudência, é bom dizer, que não é tudo que eu entendo que acontece, tem julgados em alguns TJs dizendo que nesse caso você tem que entrar com uma ação de despejo, tá? E aí você usaria o artigo 8º da Lei de Locações, que é como se fosse quem comprou. Quem comprou tem 90 dias para denunciar o contrato e dá mais 90 dias para a pessoa sair. Então você tem 90 dias para escolher se você vai querer continuar com a locação ou não. Você pode já no primeiro dia notificar a pessoa para sair e dar 90 dias para ela sair. Se ela não sair, você vai entrar com despejo, tá? Então, se for executado, é tranquilo, emissão na posse nos próprios autos. E se for locatário, tem essa discussão, tá? Se tiver averbado na matrícula, eu entendo até que você tem que respeitar. Ah, tem julgado também que diz que você não precisa respeitar, por ser originário. Mas você vai ter que entrar com despejo, tá? Você vai ter que notificar, dar 90 dias pro cara sair e vai entrar com despejo. Tem julgados que mesmo se não tiver averbado, você tem que fazer isso. Então, assim, não tem. Deveria ter uma lei que fale exatamente o que acontece aqui, tá? Mas não tem. A gente não tem um artigo de lei que prevê essa situação. E eu já vi também um caso que o imóvel não era... Estava outra pessoa lá que não executado, mas não tinha locação. E aí, nesse caso, entenderam que você poderia entrar com uma ação de emissão na posse fora dos autos. Por quê? Porque essa pessoa não está nos autos para se defender. Então você pede emissão na posse contra o executado e ele está lá. Se é contra uma outra pessoa, você entraria com uma ação de emissão na posse autônoma, tá? Então... digamos, se a pessoa invadiu, tá lá, você não sabe por quê, você não acha esse contrato de locação, entra com a ação de emissão na posse. Na maioria das vezes, o próprio juiz vai dar a emissão na posse, pelo que eu tenho visto, né, que tem acontecido, na maioria das vezes o juiz tem aceitado dar a emissão na posse e não quer nem saber quem tá lá, tá? Então tem sido simplificado, mas eu gosto de falar aqui porque depois acontece e fala, poxa, eu vi lá errado no curso. Tem algumas controvérsias. E aí, pra fechar a aula, vou trazer aqui o fluxograma da aula que a gente falou hoje. Vou tirar minha cara aqui. Ó, a gente falou hoje da penhora, que vai vincular o bem àquela execução. Então o bem está penhorado, está preso.
Depois ele vai ser avaliado para a gente saber o valor de mercado. E aí as partes vão poder discutir no processo sobre essa avaliação, mas você que vai participar do leilão não tem nada a ver com isso, porque você entra aqui nesse terceiro passo, que é o edital. Saiu o edital, já temos data do leilão, o leilão vai acontecer. Vamos ter o dia do leilão lá, com os lances, com a regra do incremento, com os 3 minutos, e vai ter um vencedor. Esse vencedor vai ser declarado e assinado o auto de arrematação, para dizer que esse vencedor de fato ganhou e está tudo certo. Depois do auto de arrematação, a gente vai pedir a nossa carta de arrematação, a gente vai levar o cartório para registrar e vai pedir a nossa emissão na posse para fazer junto com o oficial de justiça, e aí está terminado. O imóvel é seu. Acabou o leilão, né? Edital, cumpriu o edital, ganhou, teve o seu auto, tem a sua carta, registrou, fez a emissão na posse, tudo certo. Já vi muitas vezes. Primeiro acontecer a emissão, porque é mais rápido, e depois a carta ser registrada. É um caso recente aqui que eu trabalhei. O imóvel tinha muitas penhoras, então até dar baixa de tudo demorou. O cartório pedindo documento aqui, documento ali, e já estava emitido na posse, já estava tudo certo, a pessoa já estava usando o imóvel, mas só foi registrar um tempo depois, né? E aí isso para vender tem que estar registrado. Então é isso. Próxima aula eu acho que a gente vai falar dos riscos do leilão, a gente ainda tem que falar das causas específicas. Lembrando que eu falei que eu achei que seriam 12 aulas, estamos na terceira de 12, com essas partes aí divididas. Essas 12 aulas, a parte 1, depois a gente entra em leilão extrajudicial. Valeu? Qualquer dúvida, deixa aí. Um abraço.